os Estados Unidos invadiu a Venezuela e prendeu o presidente, barará, barareu. Assim, o que eu vou acrescentar sobre esse assunto? Eu não tenho o que acrescentar sobre esse assunto. Tudo que eu penso já foi falado, todos os criadores de conteúdo já falaram, eu não tenho conhecimento de geopolítica para acrescentar muito. Muitas coisas que eu penso a respeito do que as pessoas estão falando já foi falado, que é o fato de que, que o Maduro era um ditador, que bom que ele foi preso. Tá, não, mano, é inaceitável o que o Trump fez e ponto final. O que eu vou falar a respeito disso? Eu vi um comentário falando sobre o identitarismo no posicionamento político. E eu achei muito interessante, que eu nunca tinha colocado dessa forma, que é o seguinte: as pessoas, e no Brasil acontece muito, a pessoa ela não vai pensar exatamente no ato que ela está opinando, ela não vai realmente refletir sobre as consequências daquilo, ela não vai utilizar parâmetros que ela aprendeu em outras situações para medir se uma coisa que aconteceu foi certa ou errada. Ela vai se posicionar baseada no que ela acha que a pessoa do posicionamento dela deve pensar. Então, assim, o que uma pessoa de direita provavelmente pensou nessa situação? Uma pessoa de direita conservadora, meio ignorante, como eleitor do Bolsonaro, ele vai pensar o seguinte: o Maduro é amigo do Lula, então é bom que ele tenha sido preso, então é bom o que o Trump fez. Ponto final. Nessa maneira de pensar aí, que o Nicolas Ferreira e Lucas Pavanato, que são dois trastes, duas pilhas de lixo que conseguiram um cargo público no Brasil, que conseguiram ser eleitos, seguem essa linha de pensamento e ainda vão lá dizer que deviam vir buscar o Lula também, achando muito engraçado falar isso. Foi certo o Trump capturar o Maduro e ele devia vir buscar o Lula porque eles não gostam do Lula. Eu só pergunto se daí eles oferecem a casa deles para ser bombardeado. É a única dúvida que eu tenho. Tô num período já meio longo, assim, sobre o que eu vou fazer das minhas redes sociais, porque, sim, eu quero ter o meu posicionamento de esquerda nas redes sociais, eu quero comentar, só que, assim, o que eu vou acrescentar sobre isso? Eu vou ser mais um que vai pular pra falar de uma coisa que eu não entendo completamente? Vou fazer uma piada pra aproveitar uma onda, sabe? Eu não quero ser o cara que tá correndo atrás da primeira piada, sabe? E eu acho que acontece muito isso do criador de conteúdo também, nessa vibe de eu tenho que posicionar de certa coisa. Às vezes não tem, às vezes não tem, às vezes não precisa, sabe? Às vezes é bom escutar, entender a situação, de qualquer lado que você seja, sabe? Por mais que você... Que nem eu falei, eu sei que é errado o que o Trump fez, é óbvio, sabe? Isso é uma coisa que muitas pessoas, tem até muita gente de direita tá falando, não, mas o cara não devia estar invadindo outro país assim. O cara já tá falando agora em invadir a Colômbia também. Por quê? Ele fez o chamado teste merda. Teste merda é uma teoria de que caras tóxicos fazem com mulheres, que eles vão sendo cada vez mais merda com a mulher, testando o limite dela. Tudo que ela perdoa, a próxima atitude dele vai ser um pouquinho mais merda, porque ela vai perdoando e deixando e dizendo pra ele que ele pode fazer o que ele quiser. É que o Trump tá fazendo com o mundo. O Trump fez isso na Venezuela e o mundo meio que falou, olha, não gostamos. Ele falou, tá, vou fazer na Colômbia agora. Por que eu vou acrescentar nisso aí, sendo que, cara, tem teorias até agora, até de que o próprio Maduro foi organizado com o Trump isso aí, porque disse que ele tava muito bem, foi muito rápida a captura. Eu não vou opinar sobre isso, porque eu já acho que é viagem demais ficar pensando numa coisa assim, né? O que nos foi mostrado é que Trump invadiu um país e raptou o seu presidente. E as pessoas só precisam entender de que isso não tem nada a ver com democracia, com levar a paz ou preocupação com o povo que estava na miséria. Que esta miséria que o mundo vê não é tão simples assim, não era simplesmente porque o Maduro queria que as pessoas ficassem miseráveis. Mas eu acho que nem precisa entrar nisso, porque isso não deve nem importar para a discussão. Tipo assim, por mais que eu esteja falando isso, né, não é surpreendente o meu posicionamento. Agora, as pessoas que até semana passada o maior problema delas era um chinelo, era havaiana, era propaganda havaiana, de repente eles estão muito preocupados com a situação da Venezuela. Esse é um segundo ponto que eu trago a respeito disso. Cara, essas pessoas nunca se preocuparam com a situação da Venezuela, que não sabe apontar a Venezuela no mapa, que não sabe qual é a capital, que não tá nem preocupado com os imigrantes que vieram de lá. Sabe, se eles estão tão preocupados com esse pessoal miserável, oprimido pelo governo, eles deviam ser muito preocupados com os imigrantes venezuelanos que tem no país, que tem muitos. Na minha cidade, Caxias do Sul, tem muitos. Eles estão basicamente todos os caixas do supermercado, tem muita gente trabalhando em comércio assim, que vem da Venezuela. Só que essas pessoas sofrem xenofobia. Né? Essas pessoas são excluídas da sociedade, elas são xingadas porque estão roubando emprego, ou porque eles não falam português, ou porque não falam direito. Nessa hora, eles não estão pensando, meu Deus, eles fugiram daquela miséria. Que isso foi um outro cara que veio me comentar, que a galera fugiu da Venezuela. Ninguém fugiu da Venezuela. Ninguém é preso na Venezuela.
Eles emigraram porque eles quiseram. Tem fronteira com o Brasil que você passa de carro. O cara acha que é tipo Coreia do Norte, o que leva a outro ponto de falar, cara, outro ponto não, né? Só reforçando a ideia de que se você não sabe, não fala. Entrou em toda a discussão sobre o porra do comunismo, né, que é o grande fantasma da direita brasileira, que eles acham, para começar, que a Venezuela é comunista que nem Cuba, por exemplo. Eles estão felizes com o ditador ter caído porque eles acham que o capitalismo venceu sobre o comunismo, mais um país e tal, né. Mas enfim, eles não conhecem o que está acontecendo e não estão preocupados com as pessoas de lá, porque se eles tivessem, eles seriam um pouco mais receptivos com os imigrantes, como nunca são, porque eles nunca são. O que esse povo exatamente está pensando? Na verdade, ele só está pensando que foi mais um ponto pro clube deles. Aquele negócio do identitarismo no posicionamento político. O clubinho da direita ganhou mais um ponto porque o Trump prendeu um esquerdista, porque para eles a Venezuela é de esquerda, como se fosse simples assim a situação. Então a discussão acaba ficando tão convoluta de o que é que a gente tá falando no fim das contas. E para mim é muito simples, é só tipo, olha, o presidente de um país ir lá e prender o outro, não devia acontecer assim. E ninguém devia deixar isso acontecer. Tipo, simplesmente ninguém fazer nada. É o que tá me incomodando. O Trump fazer isso e o resto do mundo dizer, você devia não fazer isso, viu, Trump? Entendeu? Eu não gosto disso, eu acho muito estranho que a galera deixa rolar. Mas também é o Trump, né? É os Estados Unidos, é o maior exército do mundo. Não sei se é o maior, eu não sei se é o maior, mas, né, é um dos mais potentes, com certeza. Vocês viram que eu tentei fazer um cenário, botei uma luzinha ali atrás, só que não tá escuro o suficiente aqui e essa luz também não é forte. Aí só ficou um pontinho ali. Mas ficou bonitinho. Fica quase bonito aqui, né? Eu quero fazer um dia aqui no Cauê Moura, ter só fundo verde e ficar botando imagem de explosões enquanto eu faço meu vlog. Eu fiz um stories, meu primeiro stories foi um print de quando o Trump anunciou que eles vão tomar o petróleo de lá. Ele nem disfarçou, ele deixou muito claro. Ele anunciou, capturamos o presidente e a gente vai dominar o petróleo da Venezuela. Ele deixou claro. Ele não disfarçou. Ao menos isso a gente tem que dar um crédito pro Donald Trump. Temos que dar crédito ao Donald Trump, ele pelo menos foi honesto. Ele não tá usando Tipo assim, foi utilizado, tá sendo utilizado um pouco o negócio da paz mundial, do ditador, mas ele simplesmente tá dizendo, não, a gente vai pegar o petróleo mesmo, não tem aquele disfarce, não tem como Obama se fez de bonzinho, né, e foi presidente americano que mais matou. Ele tá dizendo, não, o petróleo, as empresas americanas já estão disputando lá, e a gente vai botar o presidente lá que for da nossa galera, tá? Só vai ter presidente venezuelano de novo quando for um que a gente aprova. Ele deixou claro. Então não tem nem o que discutir com a galera, porque o próprio Trump falou, não estamos nem aí pros venezuelanos. A gente quer um campo de, como é que se diz? De mineração, a gente quer petróleo. Pronto. O conveniente que tá, nossa, nos últimos anos a gente falou que o cara é um narcotraficante, sim, mas ele esqueceu disso. O Trump, eu não sei o quanto dele é burro e o quanto dele, tipo, ele tem noção. Foi o Trump que falou uma vez. O Trump falou, se eu for na Quinta Avenida e matar 5 pessoas, vai ter gente que vai me defender. E é verdade. O cara é um pedófilo, o cara é condenado por abuso sexual e foi eleito presidente 2 vezes. Eu queria muito ficar criando conteúdo sobre isso, entrar na vibe, fazer mais um vídeo zoando a galera. Porque minha testa tá oleosa, o Trump já bateu na minha casa. Eu tô muito perdido e, tipo assim, o que é oportunismo de criação de conteúdo, sabe? O que é eu falando uma coisa de verdade? Porque eu acredito que tem gente que quer ouvir minha opinião. Porque quando eu imito, sempre tem pessoas que, sabe, que respondem de maneira positiva. Só que eu tenho que achar a maneira de fazer isso que não seja, sabe, não seja paspalho, que seja só, aconteceu uma coisa, eu vou fazer minha piadinha. Vou buscar a maneira autêntica de criar conteúdo, dando opinião, mas sem estar correndo atrás, entendeu? Então o bagulho é esse, velho. Vamos cuidar um pouquinho de sair dando opinião, ter certeza que a gente sabe do que tá falando, deixar bem claro que é opinião, e não é sobre vencer o debate. Tem que tomar muito cuidado nisso como criador de conteúdo, assim, sei lá, o tipo de criador que eu quero ser, né? Eu sou de esquerda, eu quero sempre estar trabalhando em causa social, machismo é algo que eu vou estar sempre combatendo, mas coisas políticas pingam na nossa sociedade, de dignidade humana e essas coisas, todas essas bobagens, mas tem que ser de maneira autêntica e não só ficar repetindo o que todo mundo fala, sabe? Aquela coisa toda. Se você ficar comigo nessa jornada, a gente vai chegar nesse conteúdo. Você vai me acompanhar, tá? Eu sei que tem gente que tá aí desde o início, espero que continue. E aguardo você nesse canal aqui durante esse ano e vamos ver quanto que vai subir de 2 visualizações os vídeos desse canal. Se inscreve, comenta, compartilha. Obrigado.